amigos do Quatro Maiores, eu sou o De Lazari e trago até vocês as informações dos 4 maiores times de São Paulo. Neste vídeo nós vamos falar o que? Sobre a vitória do Corinthians de virada sobre o Red Bull Bragantino, hein? Uma virada espetacular de um time que não era o time titular, esse time do Corinthians, né? Um time reserva, basicamente. Se comportou muito bem em campo, né? Especialmente na segunda etapa, forçando, né, o jogo no segundo tempo. No primeiro tempo ficou um pouco fora de sintonia, especialmente nos 10 primeiros minutos, né? Jogou muito recuado, o Bragantino forçava, nem 2 minutos o Bragantino já tinha dado 2 chutes a gol e o Matheus Donelli tinha feito 2 boas defesas, mas no terceiro ali uma cabeçada após um cruzamento capixaba, né? Cabeçada do Evangelista, que mais se apresentava à frente, fez o gol e assim o Bragantino abriu o placar. Parece que o gol fez com que o time do Corinthians se ligasse um pouco mais na partida, né? Começou a subir um pouco mais, avançar suas peças. Esse time que não contava com Memphis Depay, nem Yuri Alberto, nem Garro, nem Félix Torres, né? Muita gente ausente desse time do Corinthians, até que num lance inusitado, o Romero conseguiu pegar um lançamento de bola longo saindo do meio campo, arrancou, sofreu um pênalti do Capixaba, mas o VAR ficou ali analisando um possível impedimento, que o Romero teria saído do seu campo, né? E ficou muita discussão ali e acertadamente o VAR tinha uma imagem lá, o Romero estava ali com a cabeça um pouco à frente e o pênalti foi adiado, né? Foi cancelado. Assim o Corinthians começava a crescer na partida, buscava algumas coisas, mas o primeiro tempo ficou muito equilibrado, na verdade, né? Um primeiro tempo que o Bragantino foi melhor de fato, mereceu sair por 1-0 e o Corinthians que não foi tão efetivo. A segunda etapa, o Corinthians fez umas mudanças ali com o Ramon Dias, boas mudanças, aliás, né, diga-se de passagem. Entrou ali com o Rian e com o Pedro Raul, tirando o inoperante Charles, né? O Charles jogou nada, né? Só entrou em campo, de fato, e tirou o Héctor Hernandes também, central, que teve uma chance só no primeiro tempo, chutou em cima, numa sobra de bola, chutou em cima do goleiro do Bragantino, Cleiton, ganhando um escanteio. Foi só o que o Héctor fez no jogo durante 90 minutos, na minha visão, né? E se eu tiver errado, eu queria até que você comentasse o que você achou do Corinthians, né, no primeiro tempo, e nessa vitória do Corinthians também de virada. Segundo tempo veio, o Bragantino voltou pressionando o Corinthians, teve uma cabeçada do Sacha com uma defesa fundamental do Matheus Donelli, né? Aliás, uma defesa dificílima e importantíssima, né, no meu ponto de vista. Fez ali um verdadeiro milagre, né? E aí em diante, o Corinthians foi pondo o seu futebol, foi pondo a bola no chão e chegou finalmente ao empate num dos melhores jogadores do Bragantino, numa falha de um dos melhores jogadores do Bragantino, né? Bola cruzada, o Capixaba foi ajeitar de cabeça para o zagueiro tirar e ajeitou para a entrada do Thales Magno bater, empatar o jogo. Aliás, o Thales Magno, que no primeiro tempo ali junto com o Romero, talvez foram ali os melhores jogadores do Corinthians, né? No primeiro tempo o Thales Magno não diminuiu o ritmo e no segundo tempo também fez grande diferença aí para o time do Corinthians, no meu ponto de vista, né? O futebol continuou, a chuva continuou, aliás, o gramado na Bia Bichedi, né? A tempestade que caiu lá desde as 5 da tarde e durante o jogo, e o gramado seguiu impecável, né? Não atrapalhou os jogadores em nada, um gramado espetacular, né? Diga-se passagem que não atrapalhou o desenvolvimento do futebol, né? Futebol esse que ele reserva muitas surpresas, nem sempre o melhor time em campo, né? Como foi o Bragantino no primeiro tempo, leva a vitória. O Corinthians soube ter paciência, soube ali que o seu time mesclado tocasse as coisas, né? Até que entrou o Yuri Alberto na partida, deu mais dinâmica ao ataque do Corinthians, sem dúvida, mais velocidade, né? E ele que tentou chutar a bola ali também no primeiro tempo, mas a bola passou pelo lado de fora,
muito próximo ao gol, ele deu dinâmica ao ataque do Corinthians. Essa é uma realidade, né? Assim foi, até que com muita paciência o Corinthians chegou e o Rian, que veio do banco, junto com o Pedro Raul, né, cruzou, o Pedro Raul entrou por trás da zaga, na mesma linha do Capixaba, né? Se o Capixaba tem boa criatividade ofensiva, defensivamente, ele possibilitou os 2 gols do Corinthians. Pedro Raul cabeceou, não tinha nada a ver com isso, fez o gol, aproveitou sua altura, seu bom cabeceio e venceu a partida merecidamente, tá? Merecidamente, o Pedro Raul fez o gol e aí o Corinthians soube manter a vantagem, soube segurar a pressão do Bragantino. Uma vitória que não foi maiúscula, mas foi uma vitória, né? E grande vitória, né? Que dá a 10ª vitória seguida do Corinthians, né, gente? Foram 9 no Brasileiro do ano passado e agora, mesmo com o time reserva, a 10ª vitória, né? Vitória que põe o Corinthians aí com 3 pontos no seu grupo, né? Na classificação do Paulistão, à frente do Mirassol, que está jogando com o Santos, está empatando o Mirassol. E a Inter de Limeira ainda vai jogar, não jogou, vai jogar com o São Paulo, um jogo adiado. E o Botafogo que perdeu, né? Já o Bragantino, por sua vez, vê o Guarani com 3 em primeiro lugar na sua chave, com o Santos em segundo, está jogando 1 ponto, o Bragantino em terceiro, junto com a Portuguesa, 0 pontos, só está em terceiro que a Portuguesa sofreu 2 gols de saldo e o Bragantino sofreu 1 gol de saldo, né? Os números da partida, eu gosto sempre de falar dos números da partida, né? Foi um jogo equilibrado, o Bragantino teve 51% de posse de bola contra 49% do Corinthians. Os chutes a gol foram 13 do Bragantino contra 16 do Corinthians, sendo que 5 do Bragantino no gol e 7 do Corinthians no gol. Os escanteios 5 para cada lado, isso demonstra muito equilíbrio. Os desarmes 13 do Bragantino, 10 do Corinthians. E claro, ali os cartões amarelos 2 para cada lado, sendo que o Bragantino, gente, fez 18 faltas contra 8 faltas do Corinthians. O Corinthians foi pouco efetivo na marcação, né? Marcou mais com o olho, principalmente no primeiro tempo, né? Eu lembro aqui que o Corinthians também teve o jogo do dia 22 com horário alterado, né? Ele ia jogar às 21h35, vai jogar às 19h30, e o Santos e Palmeiras foi para 21h35, tá? O Corinthians, que aliás, no fim de semana, né, enfrenta o Velo Clube no domingo às 18h30, na Neoquímica Arena, com a possibilidade aí já de fazer 6 pontos. Lembrando que é muito importante, né, a pontuação de cada time, é fundamental, porque no fim de tudo lá na classificação, você terminando em primeiro da sua chave, você faz o jogo em casa, mas a somatória total, quando você avança de fase, tanto na semifinal quanto na final, na semifinal você joga em casa, e a final, na somatória das fases de pontos, né, você tem a possibilidade de fazer o segundo jogo em casa. Então é importante que seu time vá ganhando. E eu queria saber o que você achou do Corinthians, né? Você curtiu o Corinthians? Gostou da forma com que o Corinthians jogou? Participou dessa partida mesmo com o time reserva? O Memphis Depay dá para segurar mais um pouquinho, ele já tem que voltar domingo. Você iniciaria com ele no banco, ele que recupera a forma física, o garro, né? Tem jogo importante da Libertadores daqui um mês, né, para o Corinthians, aí na pré-Libertadores. O que você faria no Corinthians, né? Mudaria ou não mudaria? Agora eu vou falar em relação aqui à partida em si, tá? 2 times começando temporada, 2 times que mantiveram as suas bases, né? Mantiveram o seu elenco. O Bragantino com Isidro Pita no ataque, um ótimo atacante, no meu ponto de vista, vai render muito para o time do Bragantino, eu acredito, esse atacante. É um bom atacante, é veloz, é forte, tem decisões rápidas e sábias, tanto para tocar quanto para finalizar. Com o Seabra aí, tenho certeza que vai se ajeitar. E o Corinthians vem querendo um título, né? Vem querendo um título, 5 anos não ganha um título. Vem muito bem do final do Brasileiro com 9 vitórias, começa bem o Paulista, não contratou ninguém, vive uma situação política ali um pouco complicada, né?
fora do normal ali em relação a pedido de impeachment, saído de diretor administrativo, investigação da polícia, várias situações de bastidores que podem atrapalhar o ambiente do clube em termos de futebol, mas os seus jogadores têm ali conseguido desvencilhar desses problemas e demonstrar um futebol, não é verdade? Então, como eu disse, o Corinthians segue firme aí na pegada no Campeonato Paulista no fim de semana contra o Velo Clube, 18h30 no domingo. Maravilha? Espero que vocês tenham gostado aí das análises, do comentário, dos números da partida. E se gostaram, é claro, né, deixa aquele like maroto, como diz meu filhão, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. Valeu, um abraço.